Bom, meus amigos, seguidores, Twitter e afins, curiosos, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estejam me assistindo agora. Meu nome é André e mais uma vez estou aqui para poder compartilhar alguma coisa da palavra de Deus com cada um de vocês. Eu vou falar de um assunto também, como eu falei no último vídeo, um outro assunto que também é bem atual. Só que agora eu vou falar do contexto um pouco mais abrangente e geral, a respeito do relativismo e a vida do cristão. Essa questão do relativismo, ela vem da era pós-moderna e vem vindo deturpando muitas coisas do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus vem sendo deturpado pelo relativismo. A palavra de Deus fala em João 8, capítulo 8, versículo 32, que e conhecereis a verdade vos libertará. Que é mais o versículo que traz mais à luz a respeito do conhecimento que se pode ver da palavra de Deus. Conhecendo a verdade, conhecendo Jesus, o próprio Jesus, a verdade, ela te liberta. E falando um pouco sobre relativismo, pesquisando na internet e vendo e orando e tendo algumas reflexões a respeito do assunto, a gente consegue perceber certas coisas a respeito do relativismo. Que o relativismo vem denigrindo o Evangelho. Ela vem deturpando o Evangelho. Dentro desse assunto, a gente tem muita coisa para falar. Mas quero pegar um ponto chave a respeito do relativismo. Relativismo como o filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse, eu não sei se é essa a pronúncia certa do segundo nome dele, eu acredito que seja. Friedrich Nietzsche, ele falou que ele disse assim que não existe verdade absoluta, tudo é relativo. E de certa forma, por sinal, Nietzsche era, segundo a história, era um cético, era inclusive anticristão, ele não fazia questão de esconder, que não era contra, né, a doutrina do Evangelho. Não é? E dentro desse pensamento, o relativismo foi crescendo na pós-modernidade. E isso foi se instalando dentro da igreja. O lugar que justamente não poderia se instalar. Ele acabou se instalando, que foi dentro da igreja. Quer dizer, tudo é subjetivo, tudo que, como disse no vídeo passado, mas num outro aspecto, mas agora estou dizendo que tudo é relativo, tudo é como eu penso. Eu penso, para mim pode ser certo, para você pode não ser certo. Só que esqueceram de avisar o Senhor a respeito disso, né? Esqueceram de avisar Ele. A Bíblia é muito clara a respeito de certas coisas, certos princípios. São pilastres do cristianismo, do Evangelho, são pilastras que não podem ser retirados nunca. E essas pilastras, elas não são relativas. Elas são verdades absolutas. Até porque a Bíblia, ela trata o ser humano de uma forma social, física e principalmente espiritual e moral. E esse espiritual e moral são dois aspectos que não pode haver relativismo. Não pode haver subjetividade. Por quê? Porque o que está escrito nela, pronto, acabou. Dando um exemplo muito simples e muito claro.
como nós, seres humanos, e eu me incluo nessa lista, porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que não, você também não. Não, a gente tem que se incluir. Como para certas coisas nós somos relativistas e para certas coisas nós temos verdades absolutas, se alguém entra na tua casa e rouba alguma coisa, a primeira atitude tua vai ser, a atitude do teu coração vai ser ter uma revolta. Você vai ficar revoltado, você vai ficar chateado, você vai ligar para a polícia, dizendo, olha, roubaram minha casa, levaram isso, levaram aquilo outro. Se estupram tua filha, vai te causar uma revolta. Eu tenho certeza. E você não vai usar de relativismo. Você não vai usar de subjetividade. Ah, o ladrão, ele tinha as razões dele. Para ele tá certo fazer aquilo. Ah, o estuprador, ele fez aquilo porque ele tinha necessidades para ser saciado. Então ele fez aquilo. Para ele tá certo. É uma coisa que ele... Para ele tá certo. Você não usa de subjetividade. Nem eu. Quer dizer, usamos para algumas coisas relativismo e para outras coisas nós usamos subjetividade. É engraçado isso, né? É engraçado e é incoerente. E uma das incoerências que ocorre é a respeito da palavra de Deus. O que está escrito aqui não é subjetivo. Porque ela trata de ordem moral. Ela trata de ordem espiritual. E o que está escrito nela não pode ser mudado. Então, portanto, não pode haver subjetividade. Apenas pode haver verdade absoluta. Porque simplesmente ela trata de valores morais e valores espirituais. E esses valores são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Você pode perceber durante toda a Bíblia, você lendo ela, você pesquisando ela, não precisa ser um leitor assíduo, mas se você for pegar por pontos, você vai ver certos pontos, antes mesmo do Senhor ter dado os 10 mandamentos lá para Moisés, lá no Monte Sinai, já existia valores morais que eram intrínsecos no ser humano. Com Noé foi assim. Com Abel foi assim. Caim também tinha, só que Caim não deu ouvidos. O Senhor até avisou ele. Falou, olha, eu estou parafraseando agora o que Deus disse para Caim. Falou, se você não dominar o que você sente, você vai acabar caindo em pecado. Então não precisava de lei. Não precisava de 10 mandamentos para dizer para a pessoa, olha, o que deve ser não ser feito. Já existia esse senso de justiça. E esse senso de justiça não é relativo. Se não, Caim teria respondido para o Senhor, falando, não, eu estou certo, para mim, eu estou certo. Meu desejo é matar ele, eu vou matar ele, pronto, acabou. Mas você não vê isso. Você não vê Caim. Você não vê Caim indo de encontro com Deus. Porque ele sabia que era uma verdade absoluta. Aí eu te pergunto, por que hoje, com valores absolutos da Bíblia, tem que ser subjetivo? Por que eu e você temos que pensar o que a gente quer da Bíblia? Não. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. É uma verdade prática, não tem o que fazer. E para dar mais embasamento do que eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, minha irmã, está escrito lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. E ele fala para Timóteo, que na época era um pastor novo, porque no Novo Testamento a igreja não aceitava muito se o pastor fosse novo. Timóteo com certeza teria mais ou menos a minha idade, não sei, 33, 34. Era novo demais na visão da igreja para ser um pastor. Teria que ser uma pessoa mais de idade, um pouco mais experiente. E
Até por causa disso, Paulo dá essas instruções para Timóteo. E fala para ele, fica no que você aprendeu. E não arreda o pé. Não arreda o pé do que você aprendeu. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Eu estou parafraseando, tá? Não é isso exatamente que está escrito no texto, mas a ideia do texto é essa. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Permanece no que você foi chamado. Permanece no que você foi instruído. A palavra de Deus, ela não é subjetiva. Por um simples fato, ela trata de valores morais e espirituais. E esses valores são inegociáveis. Não se negocia valor moral. Porque ele mexe com o seu próprio íntimo. Você não vai ser subjetivo com um ladrão que invade sua casa, como eu dei exemplo. Ou com um estuprador que pode fazer alguma maldade com uma filha sua, com uma irmã sua, uma mãe sua. Você não vai agir de subjetividade. Então não pode haver essa ambiguidade de pensamentos na cabeça do ser humano. E principalmente na cabeça do cristão. O cristão tem que tomar muito cuidado com essa coisa. Que Deus hoje possa abençoar a tua vida e a minha vida para que não venhamos a ser comprados por essa ideia relativista de subjetividade, de que tudo é relativo. Não. Existem coisas relativas. Eu tenho gostos musicais, você tem outro. É uma subjetividade. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Eu gosto de uma comida, você gosta de outra. Só que estamos tratando de aspectos físicos. Cada região tem o seu costume. No Nordeste se come um tipo de comida, no Sul come outro tipo de comida. Aqui no Sudeste outro tipo de comida. O jeito de falar. Cada região, cada pessoa tem o seu modo de viver. Mas esse é o aspecto físico. Agora o moral e o espiritual, não. Isso é no mundo todo. Ele tem um mesmo valor, ele não pode ser negociado. E os falsos mestres de hoje é que estão pregando isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é assim, porque a Bíblia está falando que é assim. E se a Bíblia está falando que é dessa forma, tem que ser feito dessa forma. E que essa mensagem seja um alerta para mim e para você, para que possamos cada vez mais ficar na palavra e não em subjetividade humana. Vãs filosofias, como o apóstolo Paulo fala. Amém, irmão? Que Deus abençoe grandemente tua vida. Deus te abençoe. Tchau.